A noite que engoliu o Volga, 23 de agosto de 1942. Às margens do rio Volga, nos arredores de Stalingrado. O ar estava pesado, impregnado pelo cheiro de poeira queimada e óleo de motor. O rugido dos Junkers Ju-87 Stukas ecoava como um lamento mecânico, mergulhando em picadas verticais sobre as linhas soviéticas, soltando bombas que faziam a terra tremer como se o mundo estivesse se partindo ao meio. Você sente o vento cortante do passo, carregando fragmentos de gritos distantes e o crepitar de incêndios que lambiam as ruínas da cidade ao longe. No escuro, sombras de soldados se movem como fantasmas, rifles Mauser Kar-98K pendurados nos ombros, mochilas cheias de rações frias e munição que pesam como âncoras. O tenente Hans Keller, da 6ª Divisão de Infantaria Alemã, agachava-se atrás de uma trincheira improvisada, escavada às pressas na margem lamacenta do rio. Seus olhos, injetados de fadiga, fixavam-se no horizonte onde as luzes de Stalingrado piscavam como olhos de um monstro adormecido. Aos 28 anos, Hans havia marchado da França à Ucrânia, mas nada o preparara para isso. O rádio ao seu lado chiava intermitentemente, a voz do comandante da divisão cortando o barulho. Avancem para o sul da cidade, capturar a fábrica de tratores, sem recuo. Ele ajustou o fone no capacete de aço, sentindo o suor escorrer pela nuca, apesar do frio que se aproximava com o anoitecer. Ao seu redor, o pelotão de 30 homens se preparava. O sargento Müller, um berlinense corpulento com cicatrizes de Verdun na memória de outro tempo, verificava as granadas de haste, aquelas mortíferas Steel Hand Granate que podiam transformar uma trincheira inimiga em um túmulo. "Fiquem alertas, rapazes", murmurou ele, a voz rouca como cascalho. "Os Ivans estão por toda parte. Ouvi dizer que eles comem seus próprios feridos para sobreviver." Um riso nervoso ecoou, mas foi sufocado pelo estrondo de uma bateria de canhões PaK-38, abrindo fogo a 1000 metros dali, arremessando projéteis contra as posições soviéticas. Hans ergueu-se devagar, sinalizando para o avanço. O pelotão se moveu em formação dispersa, botas afundando na lama que o Volga cuspia com suas correntezas traiçoeiras. O silêncio entre as ordens era opressivo, quebrado apenas pelo zumbido de mosquitos e o ocasional estalo de um galho sob o peso de um soldado. Você imagina o coração acelerado, o dedo coçando no gatilho do carabiner, pronto para o primeiro vislumbre de um capacete soviético com sua estrela vermelha. De repente, uma rajada de metralhadora DP-28 irrompeu da escuridão à frente, traçando linhas de fogo laranja que ceifaram 2 homens no flanco esquerdo. Gritos perfuraram a noite. "Sanitäter! Médico!" O caos explodiu. Hans gritou ordens, jogando-se no chão enquanto balas ricocheteavam nas pedras. "Cobertura! Flanco direito!" Müller respondeu com uma granada, o estopim sibilando antes de detonar em uma nuvem de terra e estilhaços. Os soviéticos, da 602ª Divisão de Exército sob o comando do general Chuikov, contra-atacaram ferozmente, seus T-34 roncando como feras mecânicas nas colinas próximas. Um tanque surgiu das sombras, sua torreta girando com um rangido metálico, o canhão de 76 mm cuspindo morte. Hans rolou para o lado, sentindo o calor da explosão que vaporizou um caminhão Opel Blitz carregado de suprimentos. No meio do tiroteio, Hans avistou o soldado raso Erich Brandt, um jovem de 19 anos de Munique, recém-saído do treinamento em Oranienbaum. Erich havia se alistado por patriotismo, sonhando com a glória do Reich, mas agora seus olhos estavam vidrados de terror. Uma bala o acertou no ombro, girando-o como uma marionete quebrada. Ele caiu na lama, o sangue se misturando à água do rio. Hans rastejou até ele, arrastando-o para trás de um tronco caído. "Segure firme, Brandt. Vamos te tirar daqui." Mas o rádio chiava novamente.
Recuar para as linhas principais, reforços a caminho. O pelotão se desintegrou sob o fogo cruzado. Müller foi atingido no peito por uma rajada de PPSH-41, a submetralhadora soviética que cuspia balas como chuva. Seu corpo tombou sem um som, os olhos abertos para o céu estrelado. Hans ajudou Erich a se levantar, mas o rapaz mal conseguia andar, o braço pendendo inerte. Explosões distantes iluminavam o Volga em flashes alaranjados, e o cheiro de cordite queimava as narinas. Eles correram, ou tentaram, tropeçando em corpos e detritos. Atrás deles, os Stukas voltavam para um segundo mergulho, mas o céu agora era disputado por Yak-1 soviéticos, seus motores rugindo em dogfights furiosos. Ao alcançar uma elevação, Hans parou, ofegante. O pelotão havia sido reduzido a uma dúzia de sobreviventes, espalhados e confusos. Erich desabou ao seu lado, gemendo. "Tenente, eu não aguento mais." Hans olhou para Stalingrado, a cidade que Hitler jurara conquistar como o coração da campanha no leste. Casas em chamas projetavam sombras dançantes e o som de artilharia pesada, os obuses de 150 mm dos soviéticos, martelava como um tambor de guerra. Ele sabia que a ordem era recuar, mas algo no ar, na teimosia alemã forjada em anos de doutrinação, o fez hesitar. "Não vamos deixar isso para trás", murmurou ele, mas para si mesmo. Enquanto o pelotão se reagrupava, um mensageiro chegou correndo, o rosto sujo de fuligem. "Ordens do alto comando. A 6º Exército avança amanhã ao amanhecer. Sem misericórdia." Hans assentiu, mas seus olhos voltaram para Erich, agora pálido como um fantasma. O rio Volga fluía impiedoso ao lado, carregando os ecos de uma batalha que mal começara. E no silêncio que se seguia ao tiroteio, você sente o peso da escolha iminente, o primeiro sussurro de que nem todos recuariam. Se quiser mergulhar mais fundo nessas histórias de coragem e sobrevivência, inscreva-se no canal agora. Mas a noite ainda guardava segredos. Enquanto Hans vendava o ferimento de Erich à luz fraca de uma lanterna, um ronco baixo surgiu do norte. Não de aviões, mas de algo maior, aproximando-se pelas estepes. Os soviéticos estavam se movendo, e Stalingrado engolia mais do que apenas soldados. Ela devorava almas. As sombras da fábrica de tratores. O amanhecer de 24 de agosto de 1942 rastejava sobre as estepes como uma névoa traiçoeira, tingindo o Volga de um cinza sujo. Hans Keller piscava contra a luz fraca, o frio da manhã infiltrando-se em seus ossos, enquanto ele amarrava a atadura no ombro de Erich Brandt. O ronco que haviam ouvido na noite anterior revelara-se como uma coluna de caminhões soviéticos Gaz-AA, transportando reforços da 13ª Divisão de Guardas, mas os Stukas os haviam interceptado ao raiar do dia, transformando a estrada em um cemitério de metal retorcido. Agora, o pelotão remanescente, pouco mais de 10 homens, incluindo o ferido Erich, se arrastava para o sul, rumo às bordas industriais de Stalingrado. O ar cheirava a enxofre e carne queimada, e o eco distante de explosões lembrava que a cidade não dormia. Ela fervia. Hans ajustou o rifle MP-40 em seu cinto, sentindo o peso da responsabilidade como uma corrente. As ordens do general Paulus, comandante da 6º Exército, eram claras: infiltrar-se na fábrica de tratores Dzerzhinsky, um complexo de chaminés e galpões que os soviéticos usavam para produzir tanques T-34 às pressas. Capturar e segurar, repetia o rádio portável, chiando como um inseto irritado. Müller estava morto, e com ele se fora a voz rouca que mantinha os rapazes firmes. Agora era Hans quem liderava, seu mapa improvisado marcado com posições inimigas baseadas em relatos de reconhecimento. Erich, pálido e suando apesar do frio, arrastava-se ao seu lado, o braço enfaixado balançando como um pêndulo quebrado. "Eu posso lutar, tenente", murmurou ele, mas sua voz tremia, traída pelo choque.
Vocês avançam pelas colinas baixas, o solo rachado por crateras de bombas que parecem feridas abertas na terra. O vento uiva, carregando o som de martelos e serras das fábricas distantes. Os operários soviéticos trabalhando dia e noite, forjando aço sob o comando do NKVD. Um soldado chamado Fritz, um atirador de elite com um Karabiner 98K, modificado para mira telescópica, avista o primeiro posto inimigo. Uma casamata de concreto, guardada por meia dúzia de vermelhos com Mosin Nagant nos ombros. Hans sinaliza para o flanco e o pelotão se divide, movendo-se como sombras entre os arbustos espinhosos. Você sente o coração martelando, o suor escorrendo sob o capacete Stahlhelm, enquanto o dedo de Fritz aperta o gatilho. O tiro ecoa seco e o sentinela soviético cai com um buraco na testa, seu PPSH-41 derrubando na poeira. O assalto é rápido e brutal. Granadas de haste voam pelas ameias, explodindo em nuvens de fumaça e estilhaços que ceifam os defensores. Hans irrompe pela entrada, a submetralhadora cuspindo balas de 9mm em rajadas controladas. Um soviético emerge de uma trincheira lateral, brandindo uma baioneta Tokarev, mas Hans o derruba com um tiro no peito, o impacto jogando o homem contra a parede úmida. Erik, apesar da dor, cobre a retaguarda, seu rifle disparando com mãos trêmulas. "Avante!" grita Hans, e eles avançam para o coração da fábrica, galpões ecoando com o clangor de máquinas paradas e o gemido de feridos. O cheiro de óleo quente e pólvora enche o ar, misturando-se ao fedor de corpos apodrecendo em cantos escuros. Dentro do complexo, o caos se revela. Linhas de montagem abandonadas exibem chassis de T-34 inacabados, rodas dentadas e torres semi-montadas, como esqueletos de feras mecânicas. Os soviéticos, sob o tenente-coronel Batrakov, da 30ª Divisão de Infantaria, contra-atacam de posições elevadas nas chaminés. Uma metralhadora Maxim 1910 abre fogo de uma plataforma de metal, suas balas traçantes riscando o ar como dedos acusadores. 2 homens do pelotão caem, um deles gritando enquanto é arrastado para trás por Fritz. Hans rola para a cobertura atrás de uma pilha de caixas de munição, ordenando: "Granadas! Limpem aquela posição!" Uma Steel Hand Granate arca pelo ar, detonando em uma chuva de fogo que silencia a Maxim, mas desperta um ninho de vespas. Mais soviéticos surgem das sombras, seus gritos em russo ecoando como pragas. Erik, pressionado contra uma parede enferrujada, sente a dor latejar como um tambor em seu ombro. Ele atira, derrubando um inimigo que avança com uma faca, mas uma bala o roça na perna, fazendo-o cair de joelhos. O mundo gira em tons de vermelho e cinza. Ele ouve Hans gritando seu nome, mas o tiroteio abafa tudo. Você imagina o pânico subindo pela garganta, o instinto de recuar, lutando contra o treinamento que o moldara em um soldado do Reich. Hans rasteja até ele, arrastando-o para um canto escuro, atrás de uma prensa hidráulica parada. "Fique aqui, Brandt. Cubra a saída. Eu cuido do resto." Erik assente, os dentes cerrados, mas seus olhos traem o medo, o mesmo que o levara a se alistar, prometendo glória, agora se revelando como uma armadilha. O pelotão empurra adiante, capturando o pavilhão principal após 1 hora de combate feroz. Corpos se amontoam nos corredores, uniformes alemães e soviéticos misturados em poças de sangue. Hans relata pelo rádio: "Fábrica de tratores sob controle parcial, pedindo artilharia para apoio." A resposta vem rápida. Com o som de Nebelwerfer, os órgãos de Stalin alemães, uivando no céu, seus foguetes de 150mm caindo sobre as linhas inimigas ao norte. Explosões sacodem o chão, chaminés desabando em cascatas de tijolos e poeira. Mas os soviéticos não cedem. Reforços chegam pela retaguarda, liderados por um oficial com um revólver Nagant M1895 na mão, organizando contra-ataques com baionetas fixas.
Enquanto o sol sobe, transformando o ar em um forno, Hans percebe a armadilha. A fábrica é um labirinto, e os soviéticos usam túneis subterrâneos para flanquear. Um grupo emerge de uma grade de ventilação, atirando com PPSH-41 em rajadas selvagens. Fritz é atingido na cabeça, caindo sem um som, seu rifle escorregando na graxa do chão. Hans revida, mas o pelotão encolhe para 6 homens. Eric, de seu posto, ouve o rádio crepitar. Recuar para posições seguras, cerco se fechando. O tenente hesita, olhando para o mapa. Stalingrado os engole, rua por rua, e recuar significa abandonar a fábrica, o objetivo vital para a ofensiva de Paulus. Eric se levanta, ignorando a dor, e junta-se à luta, disparando de uma janela quebrada. Uma bala o acerta no flanco, jogando-o contra a parede. Ele desliza para o chão, o rifle caindo de mãos inertes. Hans o vê, o rosto contorcido em agonia. Brandt, segure! Mas os soviéticos avançam e o pelotão é forçado a se retirar, deixando trilhas de sangue e cartuchos vazios. Eric, semiconsciente, ouve os passos se afastando, o eco de botas na fábrica vazia. O Volga murmura ao longe e na escuridão crescente ele percebe. Os outros recuaram. Mas ele não. Algo dentro dele, teimosia, medo de ser esquecido, ou o fogo do dever, o mantém ali, ferido, mas vivo. E enquanto as sombras se alongam, o ronco de tanques T-34 se aproxima novamente, prometendo que a fábrica ainda guarda mais segredos mortais. O labirinto das ruínas industriais, 24 de agosto de 1942. Tardes escaldantes se arrastando para o crepúsculo nas entranhas da fábrica de tratores Dzerzhinsky, em Stalingrado. O ar dentro do galpão principal era um caldeirão sufocante, carregado de fumaça acre de incêndios recentes e o fedor metálico de sangue fresco misturado à graxa velha. Eric Brandt, o soldado de 19 anos que outrora sonhara com desfiles em Munique, agora jazia encostado a uma parede de tijolos rachados, o flanco latejando como se um ferro em brasa o perfurasse. Sua visão embaçava nos cantos, mas ele forçava os olhos a se manterem abertos, o rifle Karabiner 98K ainda apertado contra o peito, como um talismã contra o vazio que o cercava. Os ecos dos passos do pelotão, de Hans e os poucos sobreviventes, haviam se dissipado minutos atrás, engolidos pelo labirinto de máquinas paradas e corredores escuros. Eles recuaram, como ordenara o rádio. Mas Eric não podia. O medo de ser deixado para trás, de se tornar um fantasma na poeira soviética, o ancorava ali, ferido e sozinho. Você sente o suor escorrendo pela testa dele, misturando-se ao pó que paira no ar, como uma névoa fina, enquanto ele arranca um pedaço da camisa para pressionar o ferimento no flanco. A bala da PPSH-41 soviética havia raspado costelas, mas não perfurado órgãos vitais. Sorte ou maldição em uma cidade que devorava os fracos. O som de botas pesadas ecoa ao longe, não alemãs, mas russas. Os defensores da 35ª Divisão de Infantaria, sob o comando do coronel Gorishny, vasculhando os andares inferiores em busca de remanescentes. Eric engole em seco, o gosto de bile na boca, e se arrasta para trás de uma linha de montagem abandonada, onde chassis de T-34 semi-acabados formam uma barricada improvisada. Seus dedos tremem ao recarregar o rifle, enfiando o cartucho 7. 92, 57 mm no pente com uma lentidão agonizante. Só mais um pouco, sussurra para si mesmo, a voz rouca ecoando em sua mente como uma ordem de Hans. O tiroteio irrompe novamente, mais próximo agora. Uma granada F-1 soviética detona a 10 metros dali, arremessando estilhaços que ricocheteiam nas vigas de aço como abelhas enfurecidas. Eric se encolhe, o coração disparado, imaginando os soviéticos, rapazes como ele, talvez de fazendas nos Urais,
com Mosin Nagant nos ombros e olhos endurecidos pela defesa da pátria, avançando rua a rua, fábrica a fábrica. Ele ouve vozes em russo, guturais e urgentes. Provieri, tam jest Nemtsi. Procurem, há alemães aqui. Um feixe de lanterna varre o escuro, iluminando poças de óleo que brilham como espelhos quebrados. Eric prende a respiração, o corpo rígido contra o metal frio, e espera. O feixe passa, mas passos se aproximam. Ele ergue o rifle devagar, mirando pela mira telescópica improvisada. Não a de Fritz, mas a sua própria, suja de lama do Volga. O primeiro soviético surge na esquina, um soldado magro com um capacete SSH-36 inclinado, carregando uma Tokarev TT-33 na mão. Eric aperta o gatilho. O tiro ecoa como um trovão confinado, o recuo sacudindo seu ombro ferido, e o homem cai de joelhos, o revólver derrubando com um tinido. Gritos irrompem. Sniper! Atirador! Balas de PPS chovem sobre a barricada, estilhaçando metal e concreto, forçando Eric a rolar para o lado. Dor explode em seu flanco, mas ele revida, acertando outro inimigo na perna. O homem uivando enquanto cai. Você imagina o pânico cru, o instinto de sobrevivência, transformando o garoto de Munique em algo primal. Cada disparo, uma âncora contra o desespero. Ele se move, arrastando-se por um túnel de manutenção estreito, o ar úmido e mofado, cheirando a ratos e ferrugem. Atrás dele, os soviéticos revistam o corpo, xingando em sua língua, mas não o seguem imediatamente. O labirinto da fábrica os confunde, como confundira o pelotão de Hans horas antes. A noite cai como um manto pesado, o céu sobre Stalingrado iluminado por flares alemães e o brilho alaranjado de incêndios que consomem bairros inteiros. Eric emerge de um duto de ventilação no pátio exterior, o corpo exausto, mas a mente afiada pela adrenalina. A fábrica, outrora um orgulho soviético, agora é um esqueleto. Chaminés tombadas como dentes quebrados, pilhas de sucata de tanques misturadas a corpos inchados pelo calor. Ele vasculha um caminhão gás destruído, encontrando rações frias, pão duro e salsichas enlatadas, e um cantil meio cheio de água turva. Enquanto mastiga, o rádio portátil resgatado de um companheiro morto crepita fracamente em seu colo. Ele o liga, torcendo o dial até captar fragmentos das CICs da exército. Posição no sul mantida, cerco apertando, mas sem recuo para a fábrica. A voz de Paulus, ou de um oficial intermediário, soa distante, mas reforça sua resolução. Recuar seria desertar. Ficar é lutar sozinho, pelo Reich, por Hans, por si mesmo. Dias se fundem em uma névoa de sobrevivência. 25 de agosto amanhece com um bombardeio de artilharia soviética. Os canhões ZS-3 de 76 mm martelando as linhas alemãs ao norte, forçando Paulus a redesenhar o avanço. Eric se move pelas ruas adjacentes à fábrica, um emaranhado de escombros onde prédios residenciais desabados formam barricadas naturais. Ele evita patrulhas soviéticas, movendo-se à noite como um lobo ferido, o ferimento no flanco infeccionando devagar, a febre subindo como uma maré. Em uma casa bombardeada, ele encontra um kit médico alemão abandonado, morfina e bandagens, e injeta uma dose. O alívio nublado vindo como um sonho febril. Sonhos de casa. A cervejaria em Munique, o riso de sua mãe, o orgulho do pai ao vê-lo alistar-se. Mas a realidade o arranca de volta. Um T-34 ruge pela rua paralela. Sua lagarta esmagando detritos. A torreta girando em busca de alvos. Eric se esconde em um porão inundado, a água do Volga infiltrando-se pelas rachaduras, gelada contra sua pele quente. Ele ouve combates ferozes ao longe, a 13ª Divisão de Guardas contra-atacando as posições da 295ª Divisão Alemã, tanques KV-1 soviéticos avançando com canhões de 76 mm cuspindo fogo.
Um grupo de atiradores soviéticos passa perto, conversando baixinho sobre o grande cerco que Chuikov planeja, transformando Stalingrado em uma ratoeira. Erik espera eles passarem, então emerge roubando munição de um corpo. Cartuchos para Mosin Nagant, inúteis para ele, mas uma granada de mão que guarda no cinto. Sua teimosia cresce. Ele não recuará, não enquanto puder transmitir uma mensagem pelo rádio relatando posições inimigas para qualquer unidade alemã que ouça. Fábrica perdida, mas flancos expostos no sudeste, murmura no microfone, a voz fraca, mas firme. Ao entardecer do terceiro dia, 26 de agosto, o destino o testa novamente. Enquanto rasteja por uma rua lateral, um pelotão soviético o avista. Meia dúzia de homens da 600 Zunda Divisão, liderados por um sargento com uma submetralhadora PPD-40. Balas zumbem ao seu redor, estilhaçando tijolos e forçando-o a correr, o flanco ardendo como fogo. Ele se vira, atira às cegas, derrubando um, mas outro o acerta de raspão no braço. Caído em uma vala, ele rola para a cobertura, o coração uivando. Os soviéticos se aproximam, baionetas fixadas, mas uma explosão distante, Nebelwerfer alemães respondendo ao chamado, os distrai. Explosões sacodem o chão, poeira caindo como chuva, e Erik aproveita para se arrastar para um prédio abandonado, o corpo um mapa de dor. Na escuridão do porão, ele desaba, o rifle ao lado como um companheiro fiel. O rádio chiava, reforços alemães se aproximando, mas o cerco se fecha. Erik sabe que Stalingrado não perdoa os isolados, mas algo dentro dele, o fogo que o impedira de recuar na fábrica, o impulsiona. Ele se levanta, cambaleante, e mira para o norte, onde luzes de artilharia piscam como promessas falsas. Os soviéticos voltarão, e com eles o fim. Mas enquanto o Volga murmura além das ruínas, você sente o sussurro de sua determinação. Ele lutará até o último fôlego, um soldado que o destino deixou para trás, mas que escolheu não cair. E no horizonte, o ronco de mais tanques anuncia que a cidade ainda tem fome de sangue. O último eco do Volga, 27 de agosto de 1942. O crepúsculo se arrasta como uma ferida aberta sobre as ruínas de Stalingrado, onde o ar vibra com o ronco incessante de motores diesel e o estalo distante de rifles. Erik Brandt emerge do porão inundado, o corpo uma teia de dor que o faz ranger os dentes a cada passo. A febre o consome, transformando o mundo em um borrão febril de cinza e laranja. Mas ele aperta o carabiner 98K contra o peito, os dedos calejados escorregando no metal frio e enferrujado. O ferimento no flanco pulsa como um coração exposto, a infecção inchando a pele ao redor da bandagem improvisada, mas a morfina residual ainda nubla o pior da agonia. Ele não recuou, não da fábrica, não das ruas, não do cerco que aperta como uma garra de ferro. Stalingrado, essa besta de concreto e aço, o testou por dias, e ele, um garoto de Munique forjado no fogo da Wehrmacht, escolheu ficar. Você sente o cheiro de podridão subindo do Volga, misturado ao odor acre de pólvora fresca e carne queimada, enquanto Erik rasteja por uma viela estreita, escombros de prédios residenciais formando um labirinto de sombras. O rádio portátil, amarrado à mochila, chiava intermitentemente, captando fragmentos desesperados da 6ª Exército. Paulus ordena contra-ataque no sul. T-34 concentrados na fábrica. Segurem a linha ou morram tentando. A voz do general Friedrich Paulus, ecoando através de oficiais intermediários, soa como um eco oco, mas alimenta a teimosia de Erik. Ele transmite de volta a voz um sussurro rouco no microfone. Posições inimigas no sudeste da Dzerzhinsky, flancos abertos para a artilharia. Um homem aqui, segurando. Nenhuma resposta vem, só estática, mas ele imagina Hans ouvindo,
em algum bunker ao norte, assentindo em aprovação. Os tanques que ouvira na noite anterior revelam-se como uma coluna de T-34-76, lagartas rangendo sobre o asfalto rachado, torretas girando com o zumbido de motores elétricos. São da 13ª Divisão de Guardas, sob o comando do general Rodimtsev, avançando para reforçar as linhas de Chuikov na margem oeste do Volga. Erik se agacha atrás de uma pilha de vigas torcidas, o coração martelando como um pistão. Um KV-1 soviético lidera o comboio, seu canhão de 76 mm, apontado para o horizonte, blindagem inclinada de 75 mm, desafiando os PaK-40 alemães que ainda não chegam. Ele mira com cuidado, o dedo firme no gatilho, mas sabe que um tiro solitário não detém um tanque, só atrai a morte. Em vez disso, ele espera. O suor escorrendo nos olhos, enquanto os veículos passam a 20 metros, o tremor do chão vibrando em seus ossos. A oportunidade surge quando um Jeep Gaz 67 para na retaguarda, descarregando uma dúzia de soldados da 602ª Divisão, infantes exaustos, com PPS-A-41 penduradas nos ombros e granadas F1 nos cintos. Erich atira primeiro, o carabiner cuspindo uma bala 7. Um 20mm que acerta o motorista no pescoço, o jipe derrapando em uma cratera de bomba. Gritos em russo explodem. Nemetz! Sniper Pividali! Os soviéticos se dispersam, metralhadoras Degtyaryov DP-28, traçando linhas de fogo que estilhaçam o ar ao redor dele. Erich revida, derrubando 2 com tiros precisos, um no peito, outro na cabeça. O recuo sacudindo seu ombro ferido como um soco. Você imagina o caos, o fedor de óleo queimado misturando-se ao sangue quente, enquanto ele rola para uma posição melhor, atrás de um muro semi-desabado. Mas o preço é alto. Uma bala o acerta na coxa, rasgando músculo e fêmur com um estalo audível, jogando-o de costas na poeira. Dor lancinante sobe pela perna, e ele morde a manga da jaqueta para não gritar, o mundo girando em vermelho. Os soviéticos avançam, baionetas fixadas em seus Mosin Nagant, liderados por um sargento com cicatrizes no rosto e uma PPD-40 na mão. Erich atira novamente, o rifle clicando vazio após o último cartucho. Ele saca a pistola Luger PZ-8 do coldre, disparando às cegas, acertando um no braço e forçando os outros a se jogarem no chão. O tanque KV-1 gira a torreta, o canhão apontando em sua direção, mas uma explosão distante. Artilharia alemã, talvez os canhões de 105 mm da 295ª Divisão, distrai a coluna, foguetes Nebelwerfer, uivando como banshees no céu noturno. Erich se arrasta para um porão próximo, a perna arrastando uma trilha de sangue, o Luger ainda quente na mão. O rádio cai ao seu lado, chiando com urgência. Cerco completo. 6ª Exército isolada, sem suprimentos. Noelle ri fracamente, um som amargo, imaginando o pânico nos quartéis generais em Berlim, onde Hitler jurara que Stalingrado cairia em semanas. Mas aqui, nas entranhas da cidade, a realidade é crua. Fome, frio e balas soviéticas. A infecção no flanco agora se espalha, a perna inchando como um balão, e a febre o faz alucinar. Visões de Hans recuando sem ele, de sua mãe chorando em Munique, do Reich desmoronando como as chaminés da fábrica. Os passos voltam, mais pesados agora. O sargento soviético irrompe pela entrada do porão, a PPD-40 apontada, olhos estreitados na penumbra. Zdai-se a Nemetz! Renda-se, alemão! Erich ergue a Luger, mas o braço treme, a mira falhando, o tiro ricocheteia na parede e balas respondem, uma acertando seu ombro bom, outra raspando o capacete Stahlhelm. Ele cai, o mundo escurecendo, mas não sem lutar. Ele chuta uma granada roubada, o estopim sibilando antes de detonar em uma nuvem de estilhaços que fere o sargento e seus homens. Gritos ecoam, misturados ao rugido do Volga lá fora. Mas Erich sabe que é o fim. Capturado ou morto, ele não recuou. Seu último pensamento é de teimosia. Pelo pelotão,
pela Alemanha, por si mesmo. Meses depois, no inverno impiedoso de 1942-43, Stalingrado vira o túmulo da Sexta Exército. Paulus se rende em 31 de janeiro de 1943, após 200 mil alemães mortos ou capturados, o cerco de Chuikov transformando a cidade em um inferno gelado. Erich Brandt, ferido e interrogado pelos soviéticos, sobrevive como prisioneiro no Gulag siberiano. Sua história sussurrada entre os poucos que escapam. Ele não foi esquecido. Relatórios de inteligência o mencionam como o fantasma da fábrica, um soldado que ficou para trás e forçou os Ivans a pagarem caro. O Volga flui ainda, carregando os ecos de sua determinação, um lembrete de que, em meio ao horror da guerra, um homem pode escolher não cair. Mas Stalingrado devorou tantos, e o preço da teimosia foi uma nação quebrada, ecoando nas sombras da história.